E aí, pessoal? Presidente Romildo Bolzan fez uma belíssima entrevista, concedeu uma entrevista hoje no programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes, e olha, colocou tudo no seu devido lugar, todos os pontos muito bem equacionados. Participaram da entrevista o comandante Leonardo Meneghetti, o Alex Bagé, o JB e eu, e conseguimos tirar do presidente muitas situações interessantes. Eu vou passar uma a uma dos pontos que estavam sendo especulados e que, de certa forma, foram dissecados pelo presidente Romildo. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, dê joinha, se inscreva no canal. Papo de gremista para gremista. Hoje nós vamos falar sobre o presidente Romildo e todas as dúvidas, situações e informações muito relevantes e importantes deste momento de pandemia, mas sobretudo do momento que o Grêmio vai viver. É um pouco de passado, mas basicamente muito de futuro, né? Começando pelo seguinte, o Leonardo Meneghetti, no início da entrevista, o que há de concreto em negociações, porque o presidente Romildo, algumas vezes, acabou concedendo entrevistas para veículos de fora do país. E um dos pontos importantes tratados e pedido pelo Meneghetti foi para que o que tinha de concreto em cima da possível venda do Everton, né? Ele que na semana passada concedeu entrevista para um portal italiano. E o presidente disse nada. Segundo ele, estão aguardando propostas, mas não existe negociação. Jogadores, ele confirmou que alguns jogadores, sobretudo PP, Matheus Henrique e Jean-Pierre, ainda são monitorados pelo mercado europeu, mas o presidente se mostrou um pouco cético com relação a isso, porque nada de proposta concreta neste momento, o que de certa maneira preocupa, e nós vamos saber depois por quê, porque ele fala na questão relacionada ao custo e às dificuldades de receita que o Grêmio vem enfrentando. Eu perguntei para o presidente se o Grêmio havia diminuído os salários dos jogadores, porque muitos falaram, o Grêmio diminuiu os salários. Nada disso. O presidente respondeu claramente que por 3 meses, tão somente, o Grêmio passou ou adiantou algo que estava, que segundo informações diz respeito ao direito de imagem, 3 meses estão somente para frente, para a partir dali repactuar. Já, inclusive, assinou um acordo com os jogadores para não pagar durante esses 90 dias o direito de imagem e pagar depois. Os jogadores não aceitaram, ou melhor, não discutiram sobre redução de salário. Mas o presidente deixou claro que isso pode acontecer ali na frente. Daqui a 3 meses o Grêmio vai rever essa situação e vai querer saber se vai ou não modificar as questões ou a avaliação em relação a esse novo status que é a coronavírus, a dificuldade de receita, que nós vamos, e também o presidente respondeu sobre isso mais adiante. O Taigor Jank, que também participou da entrevista, perguntou para ele se existe necessidade de vender jogadores em razão da dificuldade dessa pandemia. E ele deixou claro que sim. Que hoje o Grêmio pensa tão somente em empatar as receitas com as despesas. O Grêmio não tem mais a intenção de ser superavitário no fim desse exercício, no fim de 2020, e que o Grêmio vai sim ser obrigado a vender jogadores. E essa é uma questão que é importante nesse momento, né? O JB, ele, na sequência dessa pergunta, ele pergunta para o presidente se existe alguma chance de contratar. E o presidente é muito definitivo na questão de contratação. Não pretende contratar, nem no curto prazo, nem no médio prazo. O Grêmio vai fazer uma economia, aí ele acrescenta o presidente Romildo, dizendo que o Grêmio vai fazer uma economia de guerra e que aí entra a questão, inclusive eu vou tratar disso depois, o Grêmio vai ter que liberar jogadores para equacionar o custo da folha. Repetindo, o Grêmio vai ter, a frase dele, vamos ter que liberar jogadores para equacionar o custo da folha. Tá lá. O Grêmio não só não contrata, como vai ter que liberar jogadores. Mudou, gente. Mudou. E a gente precisa avançar. O JB faz a pergunta com relação a
ao envolvimento do Grêmio com relação à volta, quando que o Grêmio projeta, e o presidente dá outra informação importante. As férias dos jogadores iriam até o dia 20, vão até o dia 30. Por quê? Porque não existe nenhum movimento para que o futebol volte em abril. Então, o retorno que estaria marcado para o dia 20 não vai acontecer mais. O presidente adianta que isso vai ser colocado lá para o final do mês de abril, ou seja, as férias vão ser integrais, os 20 dias que estão equacionados agora e mais 10 dias ainda no mês de abril. Então, o que seria para voltar no dia 20, vai voltar no dia 30. O que é mais um ponto importante, porque mais uma informação se coloca fundamental nisso. Lembrando que, voltando dia 30, é um mês de férias, vai levar mais um mês, nós não vamos ter futebol antes do final de maio. Esse é um ponto importante que a gente tem que discutir. Porque aí já vai ter todo o mês de abril sem futebol, já não teve a metade do mês de março e nós não vamos ter lá no mês de maio, com certeza. Vão ser 30, os 15 que já foram, 17 que já foram, são 47, mais a pré-temporada nós vamos ter tranquilamente 60 dias sem futebol. Sobre receitas, eu perguntei para o presidente se o Grêmio já tinha alguma estimativa e alguma dificuldade de perder, do que perdeu, né? E algumas informações importantes. O presidente projeta que nós já perdemos 28 milhões de fluxo de caixa, de receita, que o caixa do Grêmio está completamente vazio. O Grêmio vai ter que antecipar recebíveis e vai ter que buscar os bancos, porque o caixa terminou. E aí entra uma outra informação que é importante também. 25% da estimativa de queda do quadro social. 25% da receita. 25% é 1/4. Se tinha 4, passou a ter 3. E isso é um número importante porque esse número se projeta. Então a gente tem que se preocupar e se preocupar muito sobre essa questão. Outro ponto tocado pelo Tiger Junk é sobre André, né? E o presidente diz que ele acredita que ele vai sair, que existem alguns clubes interessados e ele tem uma expectativa favorável que o André saia já nesse período. Ele já no início, no retorno, na retomada do futebol, ele já esteja em outra agremiação, em outro clube de futebol. Essa é a expectativa com relação ao André. O presidente coloca, o Meneghetti perguntou para o presidente quem ele via como adversário do Grêmio na temporada. O presidente citou os brasileiros, citou o River e citou textualmente, claro, o Flamengo, mas citou também Santos e Palmeiras como possíveis adversários do Grêmio nessa temporada, sobretudo na Copa Libertadores da América. Uma ótima entrevista do presidente Romildo. Foram vários pontos, eu coloquei para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos tocados na entrevista do presidente Romildo, porque ele mostra, primeiro, uma preocupação imensa com a economia, O que eu tiraria como destaque dessa entrevista do presidente? Eu tiraria o primeiro ponto, nada de contratações, primeiro ponto, como fundamental. O Grêmio não tem dinheiro para contratar, ponto. Isso é definitivo. Segundo ponto importante dessa entrevista, o Grêmio vai ter que liberar jogadores. É a realidade da economia. Nesse molde não vai sustentar. Terceiro ponto importante, o Grêmio perdeu 25% da receita do quadro social. Isso é terrível, mas é a realidade. E isso vai ter que equacionar. Quarto ponto, que eu considero muito importante, o tal diminuição da receita do custo da folha. O Grêmio não conseguiu, através de uma negociação, talvez porque não tenha feito ainda, reduzir os salários. O Grêmio conseguiu pagar depois, vai pagar depois os salários. Isso não muda nada. Então isso se fecha um pouco com o segundo ponto que eu destaquei. O Grêmio vai ter que ter um trabalho de desenvolvimento financeiro daqui para diante e o status vai mudar completamente. O que tinha deixa de ser. E isso é um ponto que a gente precisa também tocar.
Eu acho que são esses basicamente os pontos. Lembrando que é muito bom sempre ouvir o presidente Romildo, e os donos da bola conseguiu proporcionar isso para todos vocês. Passem lá no canal dos donos da bola, tem entrevista na íntegra, acho que vale a pena, porque é um conteúdo de gremista importante. O presidente Romildo sempre é muito transparente nas coisas e não deixou de ser hoje. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube hoje para contar essa entrevista dos donos da bola com o presidente Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Um abraço para vocês, até a próxima, e lembrando, curta, compartilhe, passa lá, dê o joinha e vamos fazer parte desse time. Um abraço e até a próxima.